dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde pra gente, né, Júlia? Boa tarde, Margot. São 4, 4 da... 4 horas. Pois é, gente, estamos no verão, dizem. Verão mesmo, a gente não viu nada. Chovendo, semana inteira chovendo, semana passada chovendo. Ai, esse tempo precisa melhorar, não é, Júlia? Pois é, a gente teve uma semana e meia de verão, já faz um mês atrás, sei lá quando é que fiz. E foi super quente, super legal. Ah, mas E a ideia agora é que não vai passar, mas passa. Tudo passa. ah, meu Deus, eu Mas vai voltar. fico, eu fico doida para sair um sol, para ir, para sentar um pouquinho no parque, conversar um Pegar a pouquinho. bicicleta e não sair por aí, né? Mas para ir no supermercado tem que botar capa, tá chovendo, tá frio. Mas, gente, não vamos reclamar não, né? Estamos Não. vivas no meio dessa loucura toda que está acontecendo no mundo, no meio dessa loucura que acontece no nosso país, sabe, essas informações e Terrível. É, contra-informações, ninguém sabe verdade de nada mais. não. Eu fico muito preocupada, sabe, me deixa muito preocupada mesmo, muito chateada essas histórias. Muita angústia, muita angústia. Muita angústia. Não tem dúvida. É. Ah, mas, gente, olha, vamos falar então de coisas boas, que é de literatura. Esse é o programa Contextos, que eu faço com Júlia, que é cronista, tradutora. Como ela diz, atualmente já foi um monte de coisa. Eu também já fui um monte de coisa, agora faço programas. Programas na internet. Eu vou ser O específica. português. Mas é isso. E a gente começou a falar no programa passado em crônicas. Falamos sobre Rubem Braga. E a Júlia é uma grande cronista. Então a gente resolveu falar sobre as crônicas de Júlia Abreu de Souza. Fala um pouquinho para a gente o que te motiva, como é que é o seu processo? Você acha uma ideia, escreve rapidamente, guarda no celular? Como é que é o seu processo, Ju? Olha, esse processo já começou há muito tempo, né? Porque desde garota eu já rabiscava. Agora, quando eu vim para cá, é que eu comecei a publicar, inclusive já saí, algumas crônicas minhas saíram em 3 bons jornais aqui, sabe? Foram bastante apreciadas, porque o tema que me inspirou muito foi justamente esse tema da imigração. Eu sempre digo que só imigrante entende o outro imigrante. Todas as implicações, as venturas, as desventuras, as dificuldades, as descobertas, os sofrimentos, as alegrias, tudo isso que é tão típico, né, de imigrante. Angústias, né? Exato, as saudades imensas e tudo isso. Então, a minha primeira crônica aqui, que foi publicada, que todo mundo gostou, faz muito tempo já, os brasileiros e os holandeses também, ela se chamava Brasilite, que era sobre saudades agudas do Brasil. Então, eu dizia que os imigrantes podem se classificar as saudades podem se classificar em 3 tipos: agudas, as crônicas e as crônicas agudas. As crônicas de que eu não entendi. Agudas, Ah, agudas. E então, falando sobre isso. Agora, o que eu gosto, o que eu acho interessante, e sempre achei em tudo que eu li, é uma certa ironia, sabe? Uma autoironia. Não é para ser engraçadinho, nem é para criar identidade, porque não há dúvida que quando você se autocritica, ou você ri de você própria, é melhor dizer isso, você cria uma identidade, uma identificação com o outro, né? É porque eu sempre gostei desse gênero. Eu mas acho que a gente com outro, quando você diz que quando a gente ri da gente própria, a gente cria uma identidade. Quer dizer, a identificação, desculpe, me identificar, o outro se identifica. Claro que a sua identidade como cronista é essa, né? Porque a questão da crônica é que ela tem que ser atual, ela é sempre muito individual e é pessoal, de maneira geral. Porque a crônica é diferente de um relato jornalístico justamente por isso, por ela ter, não é,
um toque pessoal. Você identifica o cronista. Aí esse daí é o Paulo Mendes Campos, esse daí é o Cristóvão Ventesa, esse daí é o Coni, você conhece. E eu sempre gostei disso. Então, no começo, eu falava, nessa Brasilite, eu falava sobre esse sentimento de saudade, como é que era, como é que não era, e falava em nós, brasileiros. Mas todo mundo, os imigrantes, se identificaram com isso. Depois eu comecei a partir para essas complicações todas que levava à integração, né? Hoje em dia você sabe que você fez um curso de integração à Holanda, etc. e tal. Quando eu vim para cá, a Holanda era um país totalmente diferente do que é hoje. Acho que havia 15 brasileiros na época, espalhados pelo país todo. Hoje tem 15 mil. 30 mil, dizem os números. Exato. Fora os Quando eu dizia que era indocumentados. do Brasil, o From Brazil, eles falam, Brazzaville. Eu digo, não, Brazzaville era antigo no Congo. É o Brasil, não é o Congo, Brazzaville. O Brasil era, assim, um país misterioso, longínquo, de difícil acesso. A gente tinha que guardar muita grana para poder viajar, voltar ao Atravessar o Atlântico, né? atravessar o Atlântico, levar 1 ano e meio, 2 ou mais, até poder voltar, tá entendendo? Escrevia-se cartas ou telefonemas, não é? E isso também se fazia uma ocasião ou outra, tudo era muito caro e muito difícil. Então, a Holanda também era totalmente diferente que agora. E então foi em cima disso que eu comecei a escrever. Inclusive também falando sobre essa questão toda da língua, das dificuldades que a gente tinha com a língua, as dificuldades da língua holandesa, particularmente. E eu até vou ler para vocês 2 trechos a respeito disso. Ah, que bom. Né? Pois é. Então, eu queria começar também lendo, que agora eu estou voltando também a ler os clássicos. Eu vou voltar a ler um trechinho curto do Machado de Assis, porque ele foi um dos primeiros grandes cronistas, na realidade. E ele começou escrevendo sobre uma crônica, sobre o que é escrever crônica, como é escrever crônica. Então, é assim. Ele começa. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isso agitando-se as pontas de um lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Atribui-se ao calor os fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, e outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis. E la glace est rompue. O gelo está partido. Está começada a crônica. Porque era para Petrópolis que o pessoal do Rio ia, né? Ia, né? Era a cidade imperial. Então é assim. Então está falando sobre trivialidades. Então a crônica é uma conversa no elevador, histórias que você ouve num ônibus, na rua, num bar, trechos de, né? Então eu fiz. Eu tenho um monte de caderninhos. Você também tem um monte de caderninhos? Tenho 1000 caderninhos. Milhões de caderninhos. Eu tenho na cabeceira, eu tenho um no lado do sofá, eu tenho um aqui no escritório, tem vários aqui no estúdio, são vários caderninhos. E aí depois eu escrevo uma coisa, não sei onde está. Exato. Não é? Aí fui pegar um caderninho meu, falei, tanta coisa legal que tem nesse caderninho. Muita coisa Aí eu tenho. se perde, né? Eu acho que nas cabeças da gente, assim, você vai se perdendo. Mas eu adoro caderninho, gente, adoro. Eu gosto mais de caderninho até do que escrever, às vezes, no computador. Se bem que agora, quando eu tenho uma ideia, eu vou para o computador, deixo aquela ideia lá. Aí ela vai, eu acrescento, etc. Mas o que eu tenho de caderninho com ideias...
Ações, com palestras que você ouviu, com frases, pensamentos, é muita coisa. Olha, eu já até tentei botar tudo no meu celular, mas eu tenho uma preguiça de É digitar. muita Eu coisa. digito, eu sou lenta para digitar no computador. No computador não, eu teco super rápido, mas no celular eu sou lenta. É um dedo só que eu vou fazendo assim, sabe? Uhum. Aí a minha filha fala que eu sou cafona, que é um dedo só que você tem que fazer assim, não consigo. Então eu anoto tudo na mão, minha agenda é à mão, tudo é à mão, um monte de coisa. Eu fui descobrir agora, eu vou mostrar para você qualquer hora, agora eu não vou sair daqui, não está aqui meu caderninho. A pasta que eu tenho das minhas crônicas. Hoje meu filho veio aqui rapidinho, eu disse, Daniel, olha só, quanto eu escrevi. Ele, nossa, passou a vida. Eu digo, passei. É assim, uma pasta cheia de papel, assim, algumas coisas boas, outras que eu já publiquei, outras não. Sim, e depois começou também aquele programa da Hora do Brasil, né, onde a gente fazia também essa sessão de letras, e também na rádio holandesa, a Rádio Internacional Holandesa, que também eles tinham uma sessão que a gente lia as crônicas, publicava, etc. e tal. E agora eu tenho a Roda de Escrevinhadores e é isso que eu faço. Eu estou fazendo cada vez mais. Então, eu queria ler para vocês uma história aqui, um parágrafo curto sobre essa questão da língua que eu falei para vocês, essa dificuldade de nós, imigrantes, né, aprendermos a língua holandesa. E a tentativa, às vezes, que a gente fazia de usar, eu digo, imigrantes, por favor, não vamos usar provérbios, porque a gente sempre confunde. Os provérbios são qualquer coisa de muito peculiar, muito localizado, às vezes, né? Eles têm, por exemplo, um dito que diz assim, tirar as castanhas do fogo. E eu me lembro de uma brasileira que dizia, eu tirei as batatas do forno, quando ela queria dizer, eu tirei as castanhas do fogo, metaforicamente. Então, eu digo, não, confunde-se alhos com bugalhos. Então, é melhor não usar, vamos evitar isso. Então, aqui eu tenho uma historinha, tudo verídico, porque todas as histórias que eu escrevo São fatos que aconteceram. tem sempre uma base verídica. Eu posso enfeitar, posso diminuir, posso aumentar, às vezes copio igualzinha, escrevo, mas elas têm essa base. Então, essa história de uma brasileira que era amiga minha, foi uma brasileira que eu conheci quando eu cheguei aqui, uma das 15 que morava na Holanda, ou das 10, não sei. E ela era casada com um homem muito bonito, um holandês muito bonito, e ela é extremamente ciumenta, muito ciumenta. E uma vez ela foi à praia, Scheveningen, passear com ele, não sei o quê, e passeando com ele pela praia, agora eu vou começar. Ela passeando com ele pela praia, esse foi o caso de uma brasileira, pouco adaptada à Holanda, que vivia, pensava e totalmente imersa no universo dela, né? Nas coisas dela. Então, ela não escondia de ninguém os seus ciúmes possessivos em relação ao marido. Certa vez, passeando por Scheveningen, uma praia, sempre atenta para os olhares masculinos e femininos que o rapaz parecia atrair, o marido, ela não se fez por achada. Quando a 100ª criatura olha ou sorri para ele, para o marido, ela, em alto e bom som, bradou pela praia fora: galinha, 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 kipfrau, kipfrau, galinha. Olha, galinha em holandês significa apenas aquela ave que você... Mais nada, não tem o menor. Mas ela estava totalmente convencida de que ela tinha insultado a moça e que a moça
tinha ficado chocada com aquilo. Então ela dizia para todo mundo: chamei a mulher de galinha, usando a palavra em holandês, quer dizer, galinha kipvrouw. E botou a palavra vrouw, mulher, Galinha. para estabelecer que era uma galinha. Aquela história eu achei assim, totalmente incrível. Essa daí foi, não é? E eu me lembro de eu ter feito assim uma gafe do tamanho, deste tamanho, numa reunião de trabalho. Vou contar a história. Falando sobre a língua holandesa, as dificuldades que eu tive, que quando eu vim para cá era facultativo, e assim como tantas outras coisas, você não era obrigada a falar o holandês, mas naturalmente a gente, aos poucos, né? Claro que tinha que falar. Então eu me lembro que a minha primeira aula, primeiro curso que eu fui fazer aqui, foi um curso particular, era um instituto particular e havia uns alunos. E quando eu cheguei lá, a professora, ela decepcionou muito, porque ela passava metade da aula conversando com o cachorrinho dela que estava ao lado. Então ela dizia assim: não é verdade, Tommy? Niet waar, Tommy? Não é Tommy, olhando para o Tommy. Eu digo: não, essa aula não dá. Aí eu fui. Esse foi a minha primeira, imagina, confronto com essa professora e com o Tommy, o cachorrinho. Eu e mais 5 outros alunos que ficaram, eu saí. E mais tarde, já em outros cursos, foram as preposições, né, acopladas aos verbos, que mudam totalmente o significado, né, delas, como a gente sabe. É muito mais do que o inglês, e é mais complicado do que o inglês, desse ponto, que infernizaram a minha vida. Eu implicava com elas e, em momento de tensão, elas se confundiam. Então, certa vez, numa exaustiva reunião de trabalho, eu procurando tranquilizar o meu chefe com uma frase, eu vejo pelo rosto dele e o ataque geral de riso, o meu crasso erro. Em vez de dizer para ele não se preocupar, eu candidamente aconselhei-o a não se masturbar. Tudo por causa das malditas construções. Zich aantrekken, preocupar-se, e zich aftrekken, AF. Não é? Muito bom, Ju. Então, você vê, são duas palavras totalmente diferentes em português, mas em holandês, aantrekken, não é? Preocupar-se e zich aftrekken, entre outras, masturbar-se. Eu já confundi muita palavra. Mói, então, hoje em dia, tudo isso mudou. Mas essas coisas, então, é que eu gosto de escrever. contar, né? Porque você cria com a pessoa que está lendo, não é apenas engraçado, mas uma certa identificação. Assim, ela também, né? Eu também fiz isso, etc. e tal. Tá vendo? Eu já lembrei de um monte de história minha também, né? Olha só, Ju, nós já estamos com 24 minutos de programa. Vamos terminar, então. Passa rapidinho, né? Passa muito rápido, porque eu tinha mais exemplos, mas espero que a gente volta outro divertido dia. Um pouco. Letras, línguas, letreiros e leitores. Escrevinhadores, como você gosta de falar. Escrevinhadores, é isso. Então, gente, alguma sugestão, manda pra gente. Tá Hoje, um abraço, obrigada. De nada, um abraço grande para vocês. Tchau. Então, já estamos quase final de semana, mas está indo rápido o tempo, não está? O que você acha? Muito demais, tá. Mas tem que inventar coisa para fazer, mas de repente o dia passa, né? Passa rapidinho. Ô, gente, fica bem. Um abraço para vocês. Um abraço, Ju, obrigada. E a gente volta outro dia. Beijo. Tchau. Tudo bom, gente. Até mais.